Olá pessoal, meu nome é Marlon Ricardo, sou advogado aqui da MCD Advogados e esse vídeo vai ser com dicas para quem vai realizar o exame da OAB. Essas dicas valem para todo mundo, quem vai fazer primeira e segunda fase, no caso segunda fase em Direito Penal, porque eu vou trazer para vocês novidades dentro do Direito Penal e do Direito de Processo Penal. Como todo mundo sabe, concursos em geral, inclusive a FGV da OAB, eles costumam cobrar novidades dentro do Direito Penal, dentro de todas as leis. Por quê? Porque novidade pega o cara que não está estudando. Então eu aconselho que vocês assistam tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Essas novidades vão ser posteriores ao meu último vídeo. Então eu vou colocar para vocês nesse vídeo um atalho do último vídeo. Tem algumas novidades a respeito de lei de drogas que ainda podem cair no exame da ordem. Aconselho que vocês assistam também. Primeira novidade, dentro do Código de Processo Penal, foi alterado o artigo 111 do Código de Processo Penal, colocando o inciso 5, que ele alterou que tipo de coisa? Dentro da prescrição, que é o que fala o artigo 111, prescrição antes do trânsito julgado de uma sentença penal condenatória, ele iniciou a contagem do início do prazo dessa prescrição para os crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, ou seja, contra todas as pessoas, todas as meninas ou homens que sejam menores de 18 anos. Então, nos crimes sexuais de quem é menor de 18 anos, o prazo prescricional desse crime ele vai começar quando essa criança, esse adolescente, completar a maioridade. Ou seja, todos aqueles prazos contidos nos artigos anteriores do Código de Processo Penal e no Código Penal, eles vão ser contados inicialmente de quando aquele menor de idade fizer os seus 18 anos. Essa foi a maior alteração que nós temos dentro do Código de Processo Penal. Ela foi trazida pela Lei 12.650 de 2012, foi muito falada, e por ter sido muito falada, eu creio que possa cair na primeira ou na segunda fase desse exame da OAB. Nós temos dentro do Código Penal também uma alteração. Artigo 20 fala sobre inquérito policial. Foi alterado o parágrafo único. O artigo 20 ele fala que o inquérito policial é sigiloso dentro da possibilidade, ele tem que ser levado em sigilo por causa da investigação, essas coisas. O que ele alterou foi o parágrafo único. O parágrafo único ele falava que quando o cara pedisse uma certidão de antecedentes criminais, poderia constar a existência de um inquérito criminal caso ele já fosse reincidente. Isso acabou. Então foi alterado o parágrafo único. Então hoje, qual é a regra que vale e qual é a regra que vocês vão defender na prova? Se alguém pediu uma certidão de antecedentes criminais, não pode constar nada a respeito de inquéritos policiais que estejam abertos contra essa pessoa. Independente, essa é a parte mais importante, de ela ser reincidente ou não. Se for cair na prova, vai cair essas duas alternativas. Vai cair se a pessoa for reincidente, que pode constar o inquérito policial, e que também não pode constar o inquérito policial. Então marquem o seguinte, não pode constar dentro de uma certidão de antecedentes criminais, a existência de um inquérito policial contra a pessoa. Isso foi trazido para o Código Penal, dentro do artigo 20, dentro do parágrafo único do artigo 20. Foi alterado pela Lei 12.681 de 2012. Nós também tivemos uma alteração em relação ao artigo 135A. Também foi muito falado, então pode cair. O que fala o artigo 135A? Eu aconselho que vocês leiam. Por quê? Porque a FGV, ela trata muita letra de lei. Ela bate em cima de letra de lei o tempo todo. Então, se você tem que estudar, está perdido, não sabe o que fazer, pega o código e vai ler. Eu dei essa dica na última aula, estou dando para vocês de novo, porque funciona. Então, dá uma lida no artigo 135A do Código Penal. Ele trouxe um novo crime para o direito penal brasileiro, que é, quando alguém tem um atendimento emergencial no hospital, hoje em dia, não se pode mais pedir um calção, não se pode mais pedir um preenchimento de formulário como condição para que aquela pessoa seja atendida. Então, o funcionário do hospital, que ele requerer um calção, que ele requerer dinheiro, um cheque, ou que preenche o formulário antes daquele atendimento emergencial ser feito, ele hoje está cometendo um crime. Claro que é um crime com uma pena bem pequena, mas existe esse crime e esse crime pode ser cobrado na prova da OAB, tanto em caso de primeira ou de segunda fase. Outra alteração, lei de lavagem de dinheiro. Veio a lei 12.683, que alterou a lei 9.613, que era a lei de lavagem de capitais, que trouxe várias alterações dentro dessa lei. Ele alterou já de cara o artigo 1º. O que ele alterou no artigo 1º? Antigamente, a lei de lavagem de capitais, ela falava o seguinte, que consistia a lavagem de dinheiro se você fizesse o dinheiro ilícito proveniente de alguns crimes que ele listava, era tráfico de drogas, tinha alguns outros crimes, proveniente desses crimes se você pegasse esse dinheiro e tentasse tornar esse dinheiro lícito. Isso era lavagem de dinheiro. O que alterou?
Hoje em dia, qualquer infração penal pode estar sujeita à lavagem de dinheiro. Nessa lei trouxe muitas alterações, então é bom vocês darem uma lida nessa lei. É a lei 9.613, desculpe. Vão no site do Planalto, que é onde vocês vão ver atualizado, já vai estar com essas alterações. Lei 9.613, dá uma lida, lei de lavagem de capitais. Essa foi uma das alterações. Hoje em dia, a lavagem de capitais não se aplica apenas a alguns crimes, ela se aplica a qualquer infração penal. Ou seja, isso foi criado mais para o jogo do bicho. O jogo do bicho é uma infração penal, é uma contravenção penal, não deixa de ser uma infração penal, porém não estava incluída na outra lei porque só tratava de alguns crimes específicos. Essa foi a primeira alteração. A segunda grande alteração que teve, claro que eu não vou listar todas as alterações para vocês, então dá uma lida na lei. A segunda grande alteração que teve foi que ele trouxe uma coisa que já existia na lei de tráfico de drogas para dentro da lei de lavagem de dinheiro. O que é isso? Ele trouxe a possibilidade do juiz ele alienar os bens provenientes de lavagem de dinheiro durante o processo. Então, para evitar o perecimento de um carro, o perecimento de algum bem que seja perecível, o juiz ele pode, iniciando o processo com indício suficiente de autoria, com alguns requisitos, claro, ele pode alienar aquele bem, ele já pode leiloar aquele carro, ele já pode fazer. Claro que o dinheiro ele vai ter que ser colocado de uma forma que, caso seja inocentado o acusado, que ele seja devolvido. Porém, isso é uma coisa que está sendo muito discutida, mas a discussão não entra em relação à prova de OAB, se discute muito em relação a se pode, se não pode, se tem contraditórios, se tem para defesa, se não seria uma agressão, porque tem bens que eles têm um cunho sentimental, não são só o bem, não tem só o cunho financeiro. Mas o que vocês vão defender na prova é que o juiz hoje ele pode alienar esses bens, alienar os bens provenientes da lavagem de dinheiro antes do trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. De forma liminar, no começo do processo ele pode alienar esses bens. Caso o cara seja condenado, ele perde esses bens para o Estado e o Estado não perdeu dinheiro pela depreciação daquele bem. Caso ele seja absolvido, ele tem o direito à devolução desses bens. Um outro ponto que está sendo muito discutido, mas que vocês vão ter que defender isso na ordem, em relação aos profissionais liberais. Não foi criado ainda a quantidade, o valor específico, mas passando de um ganho, de um valor específico, o profissional liberal, de acordo com essa lei, ele tem a obrigação de informar a um órgão público de onde está vindo esse dinheiro, quem me pagou, esse tipo de coisa. Qual que é a grande discussão que está tendo em relação a isso? Principalmente em relação a advogados e alguns outros profissionais que têm o direito do sigilo cliente profissional. Então, com estão se alegando que esse sigilo ele está sendo quebrado por causa dessa lei, porque como advogado, se ele recebe 50 mil reais do cliente, ele vai ter a obrigação de informar isso para a Receita, não é para a Receita, é para um órgão específico, ele vai ter que informar para esse órgão específico que ele recebeu 50 mil reais proveniente de X cliente. Isso fere um pouco a questão de sigilo profissional, mas isso é uma coisa que está sendo discutida numa ação específica que vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, na OAB, hoje, na segunda fase, na primeira fase da OAB, em qualquer concurso que você for fazer, você defende que o profissional liberal, ganhando acima de um valor X de um cliente, ele tem a obrigação de informar esse valor para um órgão público. Dá uma olhada na lei que vocês vão ver qual é esse órgão público e logo vai ser regulamentado para você saber qual que é esse valor. Uma outra questão que veio, que teve uma alteração também, ela alterou a parte da LEP, da Lei de Execuções Penais. É também muito discutido, mas na OAB você tem que sempre defender a letra da lei. Infelizmente, você tem que defender a letra da lei, e a letra da lei é isso que fala, então vocês têm que defender essa parte. Foi criado um banco genético. Então, aqueles acusados de estupro ou outros crimes sexuais, eles são compelidos hoje a apresentar o seu material genético para que esse material genético fique arquivado num banco de dados específico da polícia, um banco de dados específico da justiça, com o objetivo CSI, o objetivo de você desvendar futuros crimes ou crimes anteriores que tenham acontecido. Aquele material genético tem a obrigação de ficar. A grande discussão aqui é se pode obrigar alguém a apresentar o seu material genético ou não, porque vai ter que ter uma lesão, nem que seja uma agulhada, esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, defendam na prova da OAB que o acusado de estupro, o condenado por estupro, ou outro crime sexual, claro, ele tem a obrigação de fornecer o seu material genético para que esse material genético seja arquivado. Isso foi uma alteração trazida pela Lei 12.654, também de 2012. No outro vídeo que eu fiz para vocês, eu falei mais de legislação e só de uma súmula, não foi uma súmula, foi uma resolução do Supremo Tribunal Federal. Vou falar com vocês sobre algumas súmulas importantes também do STJ em relação ao direito penal que podem cair na prova. A FGV não tem o costume de cobrar muitas súmulas, normalmente é do STF,
mas é bom dar uma lida, então eu vou dizer as súmulas principais que você tem que ler em relação a essas novidades que eu estou falando. É a súmula 491. A súmula 491 ela fala o seguinte: é inadmissível a chamada progressão per saltum do regime prisional. O que é isso aqui? Antigamente, hoje ainda existe, o preso ele fica mais tempo do que deveria no regime fechado, por exemplo. Ele fica no regime fechado o tempo suficiente para ele ter passado para o regime semiaberto, passado para o regime aberto e já talvez está até em liberdade condicional. Porém, alguns juízes aplicavam, quando descobriam esse erro, eles em vez de mandar o preso do regime fechado para o semiaberto, depois do semiaberto fica mais um sexto para o regime aberto, eles pegavam e mandavam o preso direto do fechado para o aberto, ou do fechado para a liberdade condicional. Isso era a progressão de regime per saltum, isso que o STJ proibiu. Eu sou completamente contrário a essa decisão, acho que está completamente equivocado, mas na OAB você tem que defender. Não pode mais fazer a progressão de regime per saltum, que é você progredir alguém direto de um regime mais grave para o mais tranquilo. Ele tem que passar por todos os regimes para conseguir chegar na liberdade condicional. Ele tem que sair do fechado, ficar um tempo no fechado e para o semiaberto, ficar um tempo no semiaberto e para o aberto, para depois ele conseguir uma liberdade condicional. A outra súmula é a súmula 492. Ela fala o seguinte: o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação ao adolescente. Ato infracional por quê? Porque ele é equivalente a crime, adolescente não comete crime, todo mundo sabe, é importante saber também. Adolescente não comete crime, comete ato infracional análogo a um crime específico. O que está falando isso aqui? Que se o cara foi pego por tráfico de droga, um ato infracional análogo ao tráfico de droga sendo menor de idade, ele não precisa obrigatoriamente ser internado. É só isso que você tem que saber. Ele não precisa obrigatoriamente ser internado, coisas que estavam fazendo antigamente. Súmula 493. É inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial no regime aberto. Isso aqui você vai lá, dá uma olhada no artigo 44 do Código Penal, dá uma olhada nessas penas substitutivas e é só uma questão simples. Na verdade é você decorar essa letra aqui. É inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial para o regime aberto. Ou seja, ele pode ir do regime semiaberto para o regime aberto ou ele pode ter uma condenação direta no regime aberto sem que tenha alguma pena substitutiva consequente. Então, galera, é isso. São as principais alterações, as grandes novidades que nós temos no Código Penal, Código de Processo Penal e Legislação Penal Especial, que podem estar presentes nessa prova da OAB. Então, é bom dar uma lida, sempre batam na novidade. E eu vou reiterar para vocês de novo, galera. Batam na letra da lei, estudem a letra da lei, porque a Fundação Getúlio Vargas ela adora explorar a letra de lei. E se vocês estudarem só pela lei, vocês têm uma chance muito maior do que vocês ficarem lendo doutrinas esparsas por aí. Se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês que vocês favoritem o vídeo, curtam o vídeo, se quiserem se inscrevam no canal, que direto nós estamos postando vídeos relacionados a esse tipo de coisa e alguns outros temas dentro do direito. E eu vou colocar para vocês o link, vou colocar um atalho aqui dentro do próprio vídeo para vocês assistirem também o vídeo anterior de dicas para o exame da OAB. Não se esqueçam, ele é para o exame da prova sem ser o anterior e o outro, mas ainda consistem novidades, são coisas de 2012 que ainda podem cair na prova, podem cair tanto na primeira, quanto na segunda fase, quanto em concurso público. Então, obrigado e até a próxima.